Olá, meu nome é Felipe Moreira e eu sou o editor deste vídeo, que foi requisitado por Giovanni Silva como forma de avaliação para a disciplina de Introdução à Engenharia da Computação. O tema abordado será Redes de Computadores. Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Fábio, vou falar para vocês aqui os conceitos iniciais de rede de computadores, o que é, as origens e as características básicas e as utilidades. O conceito de rede de computadores talvez seja um dos mais conhecidos entre as pessoas porque que não são especialistas em TI. Afinal, a gente vive em redes, nossa família, amigos, trabalho, e além disso a gente está sempre conectado às redes sociais, pois não é diferente com os computadores. Quando esses conceitos entre si, eles também formam a rede, já viu como fica mais fácil de entender, não é isso? Então, vamos lá. O que são redes de computadores? As redes de computadores podem ser definidas como um conjunto de equipamentos que, além de compartilhar dos mesmos recursos, também pode trocar informações entre si. Os recursos são, por exemplo, conexão com a internet, dividida entre todas as máquinas conectadas da determinada rede. Basicamente, vamos falar do meio empresarial. Uma empresa não pode existir sem possuir uma rede, pois ela possibilita o compartilhamento de dados entre os equipamentos e a comunicação entre os mesmos. Aí quais são os tipos de rede? Temos a LAN, CAN, MAN, WAN, RAN, PAN, SAN, VLAN, WLAN, WMAN e WWAN. A LAN, que foi a primeira que eu falei, é o formato na qual estamos mais habituados, o local, área, network, ou uma rede local, ou seja, de curta distância. Ela conecta dispositivos próximos, reunidos em um mesmo ambiente, por exemplo, um escritório ou uma PME, ou até mesmo uma residência. A CAN, Campus Area Network, ou seja, uma rede de campos, possui um propósito bastante parecido com a LAN, contudo, ela já possui um alcance maior. Temos o MAN, que é o Metropolitan Area Network, que significa rede metropolitana. Ela pode ser utilizada para estabelecer conexão entre escritórios que estão em um mesmo município ou cidades vizinhas, cobrindo dezenas de quilômetros. Temos a WAN, Wide Area Network, rede de longa distância. Sua cobertura é bastante superior às redes LAN e MAN. Como ela, é possível conectar equipamentos de diferentes locais, de países e até continentes. Temos o RAN, que é a sigla para Regional Area Network, que em português significa Rede de Área Regional. Conta com alcance maior do que as redes LAN e MAN, porém é menor do que a WAN. Temos PAN, que é a Personal Area Network, significa Rede de Área Pessoal, é com a maior limitação de alcance. Ela conecta apenas aparelhos que estão em distância curtíssima, por exemplo, rede tipo Bluetooth. Temos a SAN, que é a Satellite Area Network, em tradução livre, rede de área para armazenamento. Tem apenas uma função, portanto ela é responsável para armazenar dados de rede e fazer uma comunicação entre o servidor e os demais dispositivos. Temos a VLAN, que é a versão virtual da rede LAN. A VLAN, que é a Virtual LAN, reúne diversas máquinas de forma lógica e não física, sendo assim ela capaz de dividir uma LAN física em diversas redes virtuais. Aí temos as redes de computadores sem fios, que é com elas, em qualquer outra área, as redes de computadores precisam se adaptar ao uso de tecnologia sem fio. Além de todas as alternativas, citamos as redes LAN, MAN e WAN, também contamos com as suas versões em URLs, que são a WLAN, a WMAN e a WWAN. Bom, e para finalizar, irei falar sobre fluxo de dados. A direção do fluxo de dados é uma comunicação entre dois dispositivos que pode acontecer de três maneiras diferentes: simplex, half duplex ou full duplex. Na simplex, é a comunicação unidirecional, ou seja, uma via de mão única, onde apenas um dispositivo pode mandar a mensagem e o outro só receber. Half duplex é onde os dois podem enviar, mas nunca ao mesmo tempo, simultaneamente. Quando um estiver mandando, o outro vai estar recebendo, e quando o outro estiver mandando, o outro vai estar recebendo. A full duplex é onde eles podem trocar a comunicação simultaneamente. Ambos podem enviar e receber ao mesmo tempo. Aí temos dois tipos de conexão. Ponto a ponto, proporcionando um link dedicado entre os dois dispositivos, e o multiponto, que é aquele no qual mais de dois dispositivos compartilham um único link.
Eu sou Matheus Patriota e vou apresentar sobre os tipos de rede e os elementos da rede. Os elementos de uma rede de computadores estão divididos em 4 partes principais, sendo a primeira delas o próprio computador, que funciona como um dispositivo de entrada e saída de informações. A segunda delas é o meio de transmissão, que seria o caminho que nós enviamos os pacotes de dados, seja com fio ou sem fio wireless. O terceiro elemento são os protocolos de comunicação, que são as regras utilizadas pelo sistema para enviar e receber informações. Por fim, o último é o próprio software da rede, que funciona como o cérebro de toda a operação, que administra e gerencia toda a rede. Um elemento importante da transmissão é a largura de banda, que é a quantidade máxima de informações transmitidas por um desses meios. Nós percebemos ela quando estamos baixando algo em nossos computadores, pois ela é a velocidade com qual os elementos são transmitidos de um lugar até outro. Mas algumas vezes isso gera uma confusão, pois quando olhamos para a velocidade que pagamos por nossa internet e percebemos que não condiz, isso tudo está relacionado com a capacidade do canal. A banda larga é, teoricamente, o máximo que podemos receber, mas existem complicações com o meio e as condições do meio, como interferências externas, que dificultam a chegada total dessa velocidade. E é para isso que existe a capacidade. Ela é o mínimo necessário de velocidade que deve chegar nos dispositivos. Por exemplo, alguns aparelhos operam com a tecnologia Wi-Fi 5G, que garante uma maior velocidade, porém outros aparelhos operam com a tecnologia 2.4G, que são incapazes de se conectar a velocidades maiores oferecidas pelo 5G. Continuando no método wireless, existem 2 tipos de modulação, isto é, a forma como os dados são transmitidos. Nós conhecemos elas como AM e FM. A AM é mais antiga e possui alguns problemas inerentes à sua baixa frequência, porém ela é mais barata e capaz de alcançar lugares mais distantes, comparadas às redes FM, que por suas vezes são mais caras e possuem um curto alcance, porém são mais confiáveis na entrega dos pacotes de dados. Já as redes em si são variadas em seus tipos, e cada uma representa uma forma como a informação chega até os nossos computadores. O que esses tipos têm em comum é que eles podem ser conectados de 2 formas. A primeira é o serviço orientado à conexão, e a segunda é o serviço sem conexão. Esses 2 tipos ditam a forma como 2 ou mais terminais enviam e recebem os pacotes de dados. O serviço orientado à conexão é como uma rede telefônica, que conecta diretamente os terminais e faz o envio de dados de forma segura e com o conhecimento de ambas as partes. Já o serviço sem comunicação faz o envio como um serviço de entregas, em que a informação é enviada de forma dividida e empacotada antes mesmo dos terminais terem feito contato. Esse tipo de conexão é a mais utilizada e nós conhecemos ela como IP. As principais diferenças entre esses tipos de serviços são sua forma de comunicação, longa e estável para serviços orientados e enrajadas curtas para serviços sem comunicação, e a largura de banda utilizada, que é bem maior em conexões orientadas. Tudo bem, o meu nome é José Irix, e agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de transmissão e comunicação em rede de computadores. Imagina que você precisa fazer uma ligação de vídeo com um parente seu lá no Japão. Para que você consiga se comunicar com ele, é preciso que haja um processo chamado de transmissão de informações entre você e ele. Mas afinal, o que é transmissão? O processo que tem um ponto chamado de emissor e outro ponto chamado de receptor, e que a troca de informação entre eles é chamado de transmissão. Essa transmissão, quando ocorre em aparelhos computacionais, é chamada de transmissão por meio de rede de computadores. Essas transmissões podem ser de 2 tipos, síncronas ou assíncronas. As transmissões síncronas são aquelas utilizadas, por exemplo, chamadas de vídeo ou em lives. As informações são enviadas frequentemente e por isso é um processo sofisticado. As informações dos dados são enviadas em blocos, que são enviados um após o outro. Diferentemente, as transmissões assíncronas, elas não necessitam que a informação seja transmitida frequentemente, por isso é mais barato e mais simples do que a transmissão síncrona.
Os bytes são enviados apenas quando solicitados e apresentam um sinal de início quando são recebidos pelo receptor e um sinal de final avisando que o sinal foi todo enviado. O importante, que já comentamos anteriormente, é que só enviamos dados se tivermos por onde enviar. Surge o conceito então de meios de transmissão. Os meios de transmissão são os meios por onde passam o fluxo de dados. Eles são meios físicos. A internet, por exemplo, muito pensa que é por via satélite, mas na verdade não. São cabos subterrâneos e cabos marítimos que fazem a conexão e a transmissão dos dados. Os meios de transmissão são classificados basicamente em dois: meios guiados e não guiados. Os meios guiados são aqueles que utilizam um meio físico, por exemplo, os cabos, para guiar a informação de um ponto a outro. Os meios mais comuns são os cabos coaxiais, os cabos par trançado e os cabos de fibra óptica. Enquanto isso, os meios não guiados enviam informações sem um meio que guie de um ponto a outro, e por isso não utilizam cabos. São meios não guiados, ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho. Vamos estudar um pouco melhor os meios guiados. E a primeira coisa que a gente vai ver é o cabo coaxial. Ele foi o primeiro tipo disponibilizado no mercado e consiste em um fio de cobre rígido formando um núcleo envolto de um material isolante com uma malha metálica entrelaçada que protege contra a interferência, e tudo isso é envolto por um invólucro isolante no exterior do fio. Esses cabos utilizam o conector BNC Thin Ethernet e um conexão tipo T. Existem basicamente três tipos de cabo coaxial, dos quais apenas dois são utilizados na rede de computadores. A gente tem o cabo RG8, que ele recebe o nome também de cabo grosso, cabo de banda larga, 10 base 5 ou mangueira de jardim amarela. Ele é muito utilizado em redes locais e comunicação por duplex, ou seja, as informações são enviadas nos dois sentidos. Ele tem um tamanho máximo de 480 metros, podendo ter 10 máquinas por segmento. Ele é utilizado, geralmente, os cabos coaxiais em todo, como uma topologia de barramento. Tá? A gente tem um outro tipo, que é o RG58, que ele é também chamado de cabo fino, cabo de banda de base ou 10 base 2. Ele tem uma instalação mais simples que o RG8 e ele tem segmento de 185 metros com 30 máquinas conectadas. Ele é mais simples, ele é o mais utilizado nas redes. Tá? A gente tem outro cabo, que é o RG59, que é utilizado em redes de televisão. Mas basicamente em redes de computadores a gente utiliza o RG8 ou RG58. As vantagens são: por serem simples de implementar, eles são de baixo custo. Eles têm uma resistência grande a ruídos e interferência por causa da malha que envolve eles. E eles podem transmitir em alta banda. As principais desvantagens são: porque são cabos frágeis e podem quebrar. Por estar em topologia de barramentos pode ser um grande problema. Eles têm distância limitada e dificuldade em fazer grandes mudanças na topologia da rede e são cabos rígidos. Outro tipo de conexão guiada que surgiu depois do cabo coaxial foi o cabo par trançado. O cabo par trançado surgiu na necessidade de cabos mais flexíveis e consistentes. Eles são basicamente 4 fios enrolados em pares de 2 em 2, e esses pares de 2 em 2 enrolados entre si para evitar interferência mútua e diafonia, ou seja, interferência eletromagnética. Eles transmitem tanto dados digitais como dados analógicos. Dependendo do dado transmitido, é necessário que haja amplificadores a cada 2 ou 6 km. Existem basicamente dois tipos de cabos par trançado. Eles se diferenciam pela maneira que são construídos, que são os cabos sem blindagem e com blindagem. Os Unshielded Twisted Pairs, ou par trançado sem blindagem, com a sigla UTP, eles são mais baratos e flexíveis, a instalação é simples, são utilizados em redes locais de computadores. Porém, eles são muito sensíveis à interferência eletromagnética externa, e por isso eles têm uma curta distância de transmissão devido à atenuação no sinal. Por outro lado, a gente tem os Shielded Twisted Pairs, que é basicamente um par trançado com blindagem. O Shielded Twisted Pair, tem a sigla STP, ele possui uma blindagem para cada par de fio, ou até mesmo para cada fio, dependendo do tipo de cabo. Ele possui uma melhor performance e atinge alta taxa de transferência, com sinais mais claros. Ele elimina o problema da difania, o crosstalk, e ele é muito utilizado quando a gente quer uma qualidade do sinal. A gente tem uns poréns que ele possui um custo mais elevado, ele é muito mais pesado que o UTP e menos flexível. Ele é mais difícil de fabricar e instalar. Tanto os cabos UTP e STP, ele tem um tipo de conector
que na verdade não é um nome técnico, mas ele é conhecido como RJ45. Ele possui conexão para 8 fios e deve ser clipado da forma padronizada em cada fio. Geralmente, os fios de pares são padronizados por cores, por exemplo, verde e um verde com branco misturado para dizer que são pares. Olá, me chamo Vinícius Pereira de Lira e vou concluir a explicação sobre transmissões guiadas e vou falar sobre a transmissão não guiada. Sobre a fibra óptica, ela é um cabo com pouco peso que pode ser feito por algum tipo de polímero, plástico ou vidro, que tem como característica propagar sinal de luz em vez de sinais elétricos, por isso consegue evitar interferência eletromagnética sem a necessidade de blindagem metálica. Por ter um sinal mais atenuado, consegue ter um lance de cabo muito maior que o cabo do tipo metálico e consegue atingir altas taxas de transferência de dados. Costuma-se usar fibra óptica quando se tem altíssima velocidade de banda. São utilizados como cabos submarinos, fazendo ligação entre países via internet, como também tem aplicações militares e médicas. Tem como desvantagens ter uma instalação e manutenção muito difícil, custo muito maior que com o uso de cabos metálicos, ser um pouco mais frágil por ser um cabo de vidro que ao ser dobrado se rompe facilmente e necessita de um equipamento de hardware especial para o seu funcionamento. É unidirecional e necessita de duas fibras para receber e para transmitir os dados. A fibra óptica tem duas classificações: fibra multimodo, que são vários feixes de luz trafegando na mesma fibra, com um comprimento de cabo menor com maior largura de banda, e fibra monomodo, feixe de luz único que, por isso, é mais fina que a outra. Sua atenuação acaba sendo menor e consegue transmitir a banda por longas distâncias, e é mais difícil de fabricar e de alinhar. Falando agora sobre os meios de transmissão não guiados, são meios de transmissão de internet não físicos. Por exemplo, uma antena que serve como transmissor, que envia sinal para outra antena que serve como receptor. A gente chama de transmissão não guiada sem fio ou wireless. Temos como exemplo de padrões sem fio o Wi-Fi, o Bluetooth, o WiMAX, IRDA e redes 3G, 4G e 5G. E é mais utilizado atualmente em redes de computadores promovendo acesso à internet. As redes sem fio têm como vantagem serem usadas em locais remotos pela condição de não precisar de um cabeamento para funcionar. Sua ampliação é simples, já que basta ser colocado mais estações de transmissão, o que faz com que o raio de transmissão tenha um acesso muito maior e seu padrão tem taxa de transferência cada vez mais elevada a cada atualização. Como desvantagem, tem o problema de privacidade e segurança, pois o seu acesso para roubo de dados é muito mais fácil. Sua taxa de transmissão ainda é muito limitada comparada aos cabos físicos, e seus sinais podem ser atrapalhados por obstáculos, como paredes, o que se faz necessário o uso de repetidores. Aprofundando um pouco sobre as redes de internet sem fio, o Wi-Fi, que é muito utilizado atualmente, é um padrão de conectividade de redes. Usa um equipamento central comutator, o Access Point, ou AP, que é um dispositivo de comunicação utilizado para fazer a conexão entre os dispositivos. Temos também diferentes padrões de rede Wi-Fi que diferem entre si de diversas maneiras, como alcance, taxa de transferência, tipo de segurança suportado e etc. E usamos as letras do alfabeto como padrão, no caso A, B, G, N e AC. Olá, meu nome é Hilário e eu vou falar sobre topologias de rede. A topologia de rede é a forma como você organiza os elementos de uma rede de comunicação. A estrutura topológica pode ser representada física ou logicamente. No caso da topologia lógica, os dispositivos de comunicação são modelados como nós e as conexões entre os dispositivos são modeladas como links ou linhas entre os nós. Já a topologia física descreve a verdadeira aparência ou layout da rede, as distâncias entre nós, interconexões físicas, taxas de transmissão ou tipos de sinais podem diferir entre duas redes, mas suas topologias lógicas podem ser idênticas. Existem vários tipos de topologias de rede. Um administrador de redes tem várias opções ao escolher qual tipo de topologia usar. A escolha dependerá do tamanho e a escala de sua organização, seus objetivos de negócios e seu orçamento. Os tipos de topologia de rede são topologia estrela, barramento, anel, árvore, malha, e agora eu vou falar um pouco sobre cada uma para vocês. A topologia estrela é o tipo de configuração mais comum. A rede é organizada de forma que os nós sejam conectados a um hub central, que atua como um servidor. O hub gerencia a transmissão de dados pela rede, ou seja, qualquer dado enviado pela rede viaja pelo hub central antes de terminar em seu destino. Os prós da topologia estrela são gerenciamento conveniente de um local central, e se um nó falhar, a rede ainda funciona.
e os contras são: se o hub central falhar, toda sua rede cairá, e o desempenho e a largura de banda são limitados pelo nó central. A topologia barramento, também chamada de topologia de backbone, bus ou linha, orienta os dispositivos ao longo de um único cabo que vai de uma extremidade da rede à outra. Os dados fluirão ao longo do cabo conforme ele se desloca até seu destino. Os prós são que ele é econômico para redes menores e o layout é simples, que todos os dispositivos conectados são por meio de um cabo. Os contras são que a rede é vulnerável a falhas de cabo e cada nó adicionado diminui as velocidades de transmissão. Já na topologia anel, os nós são configurados em um padrão circular. Os dados viajam por cada dispositivo à medida que percorrem o anel. Em uma grande rede, repetidores podem ser necessários para evitar a perda de pacotes durante a transmissão. As topologias de anel podem ser configuradas como anel único, half duplex, ou anel duplo, full duplex, para permitir que o tráfego flua em ambas as direções simultaneamente. É uma topologia de rede em que é fácil de identificar problemas de desempenho, porém, se um nó cair, ele pode derrubar vários nós com ele. Na topologia árvore, um nó central conecta hubs secundários. Esses hubs têm uma relação pai-filho com os dispositivos. O eixo central é como o tronco da árvore, onde as ramificações se conectam, estão os hubs secundários ou os nós de controle, e em seguida, os dispositivos conectados são anexados aos branches. É extremamente flexível e escalável, fácil de identificar erros, porém, se o hub central falhar, os nós serão desconectados. E temos a última topologia malha. Os nós são interconectados. Os modos Full Mesh conectam todos os dispositivos na rede diretamente. Em uma topologia de malha parcial, a maioria dos dispositivos se conecta diretamente. Isso oferece vários caminhos para a entrega de dados. Eles são entregues da distância mais curta disponível para a transmissão. É uma topologia muito confiável e estável, nenhuma falha de nó único faz com que a rede fique offline, porém usa muito cabeamento para conectar os dispositivos e é um grau muito complexo de interconectividade entre nós. E também não há resposta certa ou errada para a pergunta de qual topologia é melhor para a sua rede. Em muitos casos, tudo se resume ao nível de conforto e à quantidade de redundância que você precisa. O custo também desempenha um papel. Quanto mais cabos você precisar e mais complexa for a topologia, mais caro e demorado será para instalar e gerenciar. Seja qual for sua escolha, é importante que você planeje o futuro. Conforme as necessidades de negócios mudam e evoluem, você provavelmente precisará adicionar, remover ou alterar dispositivos.